Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula de geografia, conteúdos aí do oitavo ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galerinha, continuamos aqui então com os nossos conteúdos. Vamos lá para população. Lembrando que estamos falando aqui do continente americano. E só para dar uma recapitulada aí, já falamos sobre as formas de divisão do continente americano, como por exemplo a divisão étnica, e falamos também sobre a divisão geográfica. Tá? Na divisão étnica a gente tem ali a América sendo dividida em duas partes, a América Latina e a América Anglo-Saxônica, e na divisão geográfica temos a América sendo dividida em três partes, em América do Norte, América Central e América do Sul. Falamos ainda aí sobre clima e vegetação, que vocês tanto adoram, né? E agora vamos aí para população. Vamos às características gerais da população aqui na América. Bom, temos aqui no nosso continente uma população de cerca de 1 bilhão de habitantes. Porém, essa população aí, ela se distribui de forma desigual pelo território, ou seja, determinadas regiões, como por exemplo esta região aqui, ela vai abrigar menos pessoas, né? Aqui no norte do Canadá, aqui no Alasca, enfim, a gente vai ter essa região abrigando menos pessoas. Por que vão ficar menos pessoas aqui nessa região? Porque o clima aqui é muito frio, as condições são muito difíceis para as pessoas poder sobreviver, tá certo? Então, as pessoas vão preferir não morar nessas regiões. E onde é que essas pessoas vão se concentrar então? Vamos abrir aqui o nosso mapa de densidade demográfica, né, de concentração populacional. Vamos reparar aqui no nosso mapa que a população ela vai se concentrar em determinadas áreas, como por exemplo nesta região aqui, ó, de Nova York, nesta região aqui, ó, do México, nesta região aqui do Nordeste brasileiro, aqui também no Sudeste, no Sul do Brasil, sempre próximo ao litoral aqui do Oceano Atlântico. Então, reparem que toda essa região aqui do Atlântico, ela vai concentrar ali uma quantidade maior de pessoas, tá certo? Então, mais pessoas vivendo aqui nessa região. Em compensação, a gente vai encontrar do outro lado aqui mais vazios demográficos, ó, regiões onde a população praticamente não é encontrada, tá certo? Então, nas áreas próximas ao Atlântico, na costa leste, maior concentração de pessoas. Na costa oeste, a gente vai encontrar uma porção mais vazia do nosso território, tá certo? Nos extremos norte e sul, como a gente já tinha falado aqui anteriormente, ó, no extremo norte, né? E também aqui no extremo sul, a gente vai ter aí menores densidades, vamos ter menos pessoas se concentrando nessas áreas, tá certo? A porção central e oeste do continente vão apresentar baixas densidades demográficas. Então, na porção central e oeste, olha, aqui, por exemplo, vai ter uma quantidade menor de pessoas. Por quê? Porque são áreas de mais difícil acesso, né? Aqui, nesse caso, a gente tem a floresta amazônica, que não é uma área muito fácil de ser habitada. Aqui também nos Estados Unidos,
Temos a questão aqui de áreas desérticas, né, no Arizona, no Texas, no Novo México. Então temos áreas aqui muito quentes, né, e que dificultam também a ocupação humana, tá certo? Vamos aqui para a nossa próxima página. Crescimento demográfico. O crescimento demográfico na América ele também é desigual, assim como a população se distribui de forma desigual, ela também cresce de forma desigual. Como é que vai acontecer esse crescimento desigual? Os países ricos, né, os países desenvolvidos, eles vão crescer menos, a taxa de crescimento vai ser menor. E nos países em desenvolvimento ou nos países mais pobres, a população vai crescer mais, tá certo? América anglo-saxônica. Na América anglo-saxônica, né, nos Estados Unidos e no Canadá, a gente vai ter aí um crescimento mais controlado da população. Tá? Do século XIX para o século XX, a gente tem aí um crescimento mais ponderado nos Estados Unidos. Até o século XIX, a população nos Estados Unidos crescia muito. Aí do século XIX, início do século XX em diante, a população já começa a crescer menos. No Canadá, a população sempre foi menor, tá certo? E aí os Estados Unidos do século XIX em diante, né, para o século XX, passou a reduzir mortalidade, passou a passou a ofertar maiores ofertas ali de serviços de saúde para a população, passou a viver mais e fazer menos filhos. E aí a gente passou a ter uma população mais controlada. Já na América Latina, nesse mesmo período, a gente teve o movimento oposto. Os países, eles também iniciaram ali as melhorias na redução de mortos, eles também colocaram melhorias médico-sanitárias, campanha de vacinação, atendimento médico-hospitalar, tratamento de água, coleta de esgoto, enfim, fizeram uma série de melhorias que elevaram a taxa média ali de vida da população. Com isso, a população foi aumentando. E também essa população que foi aumentando e melhorando a qualidade de vida um pouco, eles passaram a fazer mais filhos, né? Tiveram uma taxa de natalidade maior. Então teve aqui um aumento na taxa de natalidade, o que fez com que ocorresse uma explosão demográfica, explosão demográfica na América Latina, ou seja, a população cresceu de forma assustadora, cresceu muito em pouquíssimo tempo. E isso acabou gerando aí as nossas desigualdades socioeconômicas. Por quê? Em um lugar você tem ali uma pessoa que é rica, né, que tem muito dinheiro, e no outro você tem uma pessoa que é mais pobre. Então aqui você tem uma pessoa que é rico e tem aqui muito dinheiro para dividir para os seus filhos, tá certo? E do outro lado você tem aqui uma pessoa que é pobre, não tem muitas condições, já passa ali uma dificuldade, tem pouco dinheiro para dividir para os seus filhos. Aí esse cara que é rico aqui, ele vai fazer o quê? Um filho. E esse cara que é pobre aqui, ele vai fazer o quê? Vários filhozinhos lá para ele tomar conta. E aí o que é que vai acontecer? Esse cidadãozinho aqui, ó, gerado do filho da pessoa que é mais rica, ele vai ter mais condições, porque ele vai ter acesso a essa riqueza do pai, né? Então toda essa riqueza aqui vai continuar sendo distribuída para pouquíssimas pessoas. Já esse outro aqui, né, esses outros cidadãos aqui, eles vão desfrutar disso aqui, ó, dessa pequena quantidade de dinheiro, ou seja, eles vão continuar ali no aperto, gerando ainda mais desigualdade socioeconômica, tá certo? Então vamos continuar aqui. Isso aí é para matar a saudade de quem estava com saudade dos meus fabulosos desenhos. Olha aí, achei um jeito de desenhar aqui na tela também.
para matar a saudade de vocês. Vamos para a próxima página e chegamos aqui em saúde pública. Então vamos falar aí um pouquinho sobre a saúde pública na América, em especial na América Latina. Bom, na página anterior aí eu já tinha falado um pouquinho que as condições médico-hospitalares tinham sido melhoradas na América Latina aí no século passado. Porém, com a quantidade de pessoas também que aumentou muito, né, os sistemas de saúde eles não foram suficientes ali para garantir uma qualidade boa no atendimento. E aí a gente passou a ter cenas como essas aqui, né? Por exemplo, a pessoa está ali, ó, não tem mais leito para ela ficar e aí ela acaba ficando no chão, né? Então faltam leitos, faltam equipamentos, faltam profissionais, faltam medicamentos. É uma fartura, farta de tudo aí nesses sistemas latinos, tá bom? Então, temos aí essas dificuldades no sistema de saúde pública dos países latinos, tá bom? E mesmo com algumas melhorias, elas não foram suficientes para acompanhar a explosão demográfica. Tá? Lembrando que houve uma explosão demográfica, então para acompanhar teria que ter uma explosão de melhorias, o que não ocorreu. Tá? Tivemos algumas apenas. E aqui temos uma tabela mostrando aí alguns países, tá? Com taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida. Reparem que aqui na América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, eles apresentam índices baixos, né, de mortalidade infantil. Temos aqui Cuba, que chega ali no mesmo índice, tá? Mas aqui, ó, destaque para Estados Unidos e Canadá. E temos aqui expectativa de vida, que é uma das maiores também aqui com os Estados Unidos e Canadá, tá certo? Então temos aqui no Canadá 82, nos Estados Unidos 79, temos ainda Chile e Cuba ali chegando próximos, mas destaque ali para os dois, tá certo? Olha lá a posição do Brasil. Se você for reparar, posição do Brasil, ó, mortalidade infantil aqui do Brasil, 16. Expectativa de vida, 74 anos. Isso significa que, se você tiver, por exemplo, no Chile, em média, um chileno ele vive aí 8 anos a mais que um brasileiro. Tá bom? Olha só que coisa, né? Vamos tentar melhorar isso aí no futuro. Bom, vamos agora para a estrutura etária. Vamos ver como é composta a população de acordo com a sua faixa etária, ou seja, de acordo com a sua faixa de idade. Então a gente pode observar aqui, por exemplo, que na Guatemala a pirâmide etária ela tem aqui uma base bem larga, né? Então significa que tem uma grande quantidade de crianças e adolescentes, né? Uma grande quantidade de pessoas muito jovens nascendo, e aqui em cima ela é muito estreita, o que significa que morrem muitas pessoas, né? Então a gente não tem essa população chegando aí nas idades mais avançadas, são poucas pessoas que chegam. Tá? Reparem aqui também que a pirâmide da Bolívia ela está mais ou menos parecida, só que aqui a pirâmide da Bolívia ó, já tem uma quantidade maior de pessoas que chegam ali nas faixas etárias mais altas, né? E temos aqui as pirâmides de Estados Unidos e Canadá. Reparem aí a diferença, ó, que na dos Estados Unidos ela é quase reta aqui, ó, de crianças e jovens, né, que significa que tem uma grande quantidade, e a população idosa ela é menor, mas ela também já tem uma quantidade significativa, tá certo? Aqui no Canadá a gente tem aqui, ó, poucas crianças, temos aqui uma grande população jovem em idade de trabalho e temos aqui também uma quantidade considerável de pessoas chegando lá até os 100 anos ou mais, por exemplo. Tá bom? Bom, isso aqui basicamente está resumindo ali o nosso texto. Então, nos países desenvolvidos, a taxa de natalidade, né, a quantidade de pessoas que nascem é menor,
e a quantidade de pessoas que chegam nas idades mais avançadas é maior. E nos países mais pobres, nascem muitas pessoas e morrem muitas pessoas também, porque elas não chegam até ali, ó, até a casa dos 100 anos ou mais. Tá? Então, como a gente pode acompanhar aqui na pirâmide da Guatemala e também na pirâmide da Bolívia, que são dois países mais pobres. E aqui, Estados Unidos e Canadá, dois países mais ricos. Então, a população aí vivendo mais. Galerinha, por hoje é só. A gente chegou aqui no final da nossa aula. Se você assistiu essa aula até agora e você conseguiu me aturar, deixa aí um comentário dizendo que você conseguiu, que você viu até o final, para eu poder saber também quem foi que assistiu a aula, tá certo? Não esquece de deixar o seu comentário. Valeu, falou, é nóis! Vamos geografar o mundo!